Apesar do Buda ter ganhado a prova do líder, o rapaz não pode se tornar líder. Tudo isso porque a prova será anulada a qualquer momento. Uma irregularidade que aconteceu durante a prova foi apontada pelo público, e isso impede que o Buda seja o líder da semana. Porém, um detalhe surpreendente mostra quem é que deve ser coroado o líder da semana. E essa pessoa é o Davi. Eu vou te mostrar o exato momento em que a irregularidade na prova acontece e o detalhe que faz o Davi ser o verdadeiro líder dessa semana. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas, antes de continuar contando, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Big Brother Brasil. Aproveita e me conta, quem você acha que deve ser eliminado nesse paredão? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. A prova tinha uma dinâmica bem simples. Era uma prova em 3 etapas. Na primeira etapa, todo mundo tinha que ficar em frente aos celulares do Mercado Livre. E ali seria uma prova de sorte. Cada um escolhia um celular e ficava na frente dele. Quando Tadeu indicasse, a pessoa deveria tocar na tela do celular e assim o celular ia mostrar se ele passava para a próxima fase ou não. Quem passou para a próxima fase foram Alane, Buda, Beatriz, Isabelle, Davi e Matheus. Esses foram os brothers que passaram para a segunda fase. Lá na segunda fase, a coisa era um pouco mais difícil. Tinha uma espécie de colmeia gigante que ficava rodando e os participantes ficavam num pedestal segurando algumas bolinhas e assim que solicitado, eles tinham que jogar as bolinhas naquela colmeia. Cada pedaço da colmeia tinha uma pontuação, só que foi nesse momento em que a polêmica começou a surgir sobre o Buda não poder ter ganhado essa prova. Seguindo aquela ordem que estava no celular, a primeira participante foi a Alane. Cada participante tinha direito a 4 bolinhas para arremessar, e os 3 participantes a fazerem mais pontos estavam classificados para a terceira e última fase. A Alane subiu lá no pedestal e acabou jogando as 4 bolinhas. A Alane não fez uma pontuação ruim não, gente. Logo após os seus 4 arremessos, ela fez 6 pontos. O segundo participante foi o Buda. Ele usou uma estratégia diferente da Alane e começou a lançar as bolinhas como se fosse uma bola de basquete. E ele foi muito melhor que a Alane, ele superou a Alane assim de longe. Ele jogou as 4 bolinhas, deu sorte e acabou fazendo 140 pontos. Ou seja, ele assumiu a liderança, passou a Alane. A terceira participante foi a Beatriz. A Bia não foi muito bem não. Ela fez os 4 arremessos, mas acabou errando o último. E em uma prova como essa, errar uma bolinha causa muito prejuízo. E foi isso que aconteceu com ela. Logo após os 4 arremessos, a Bia acabou ficando atrás do Buda e da Alane na corda bamba. A Bia fez uma pontuação de apenas 95 pontos. E se alguém passasse ela já estaria eliminada da prova.
A quarta participante a subir naquele pedestal e fazer os arremessos foi a Isabelle. E por incrível que pareça, gente, ela conseguiu ser pior que a Bia. Isso porque a Isabelle, ao final dos 4 arremessos, teve uma pontuação de apenas 80 pontos e ficou atrás da Bia. Como eram apenas 3 que se classificavam para a última fase e ela ficou em quarto, ela já foi eliminada. E a Bia continuou sobrevivendo ali na corda bamba. Mas depois da Isabelle foi o Davi. E o Davi surpreendeu todo mundo. A galera que fala que ele é ruim de prova, que ele não ganha nada, se surpreendeu com a performance dele. Isso porque o Davi, ao subir, acertou a primeira bolinha em 50, a segunda em 15, a terceira em 40 e a última bolinha ele simplesmente acertou no 45. Ou seja, ele foi muito bem. E a pontuação dele foi de 150 pontos. Ele foi para a primeira colocação. Ele foi em cima do Buda. O Buda tinha tirado só 145. E guarda bem essa informação, gente. Porque lá na frente essa informação vai ser importantíssima para revelar para vocês por que o Buda não deve ser o líder. Depois do Davi, foi o amigo dele, o Alegrete, que foi o último classificado para a segunda fase. Mas antes do Alegrete fazer os seus arremessos, a Bia foi eliminada da prova, já que ela foi para quarto lugar e não poderia mais se classificar para a última fase. O Matheus então subiu no pedestal e começou a arremessar. E ele foi até que muito bem, viu, gente? Depois dos 4 arremessos, o Matheus conseguiu se classificar para a última fase. Ele ficou com a última vaga e fez uma pontuação de 125 pontos. Ou seja, foi ali no limite, mas ele conseguiu passar. E é na terceira fase dessa prova que a polêmica começa. Isso porque na terceira e última fase haviam 3 poltronas. Quem se sentasse na poltrona certa seria o líder. Acontece que o Tadeu informou que a ordem de quem escolhesse essas poltronas não seria através de um sorteio, e sim através das ordens dos celulares. Ou seja, quem estava, sei lá, no número 1 no celular seria o primeiro a escolher. O que é um pouco injusto, e foi aí que a galera da internet começou a falar que era injusto. Isso porque deveria haver um outro sorteio entre Matheus, Davi e Buda para decidirem como era a ordem. E isso sempre acontece. Isso sempre acontece em todas as provas do BBB. Na última fase, sempre acontece um sorteio para definir quem vai escolher primeiro. Só que nessa não. O Tadeu acabou avisando que o Buda, por estar no segundo celular, seria o primeiro a escolher. E dito e feito, o Buda teve o privilégio de escolher primeiro a cadeira que ele queria. E o Buda escolheu a número 1. Sem opção alguma, o Davi escolheu a número 3 e o Alegrete escolheu a número 4, que foi a que restou para ele. Depois do Buda escolher e eles se dirigirem para a cadeira em que iria consagrá-los líder ou não, a galera na internet já estava chiando, dizendo que o Buda teve privilégio, que ele ganhou porque ele escolheu primeiro e tudo mais. E gente, eu acho que isso não é muito plausível. Deveria ter tido um sorteio para definir quem iria escolher primeiro? Deveria.
Mas não acho que o Buda ter escolhido o primeiro fez com que ele fosse líder. Era sorte. Era sorte se o Davi ficasse com a primeira, era sorte se o Alegrete ficasse com a primeira, enfim, era questão de sorte. Os três então se dirigiram para as cadeiras e em seguida os dummies começaram a arrumá-los, porque a cadeira de 2 participantes ia despencar lá do alto, então eles tinham que ficar bem presos. Os dummies foram ali colocando os cintos e eles lá não sabiam quem seria o líder, porque eles precisavam saber qual cadeira não ia despencar. A tensão estava no ar. Giovanna e Bin estavam torcendo para o Buda e o quarto Fadas estava torcendo para Mateus ou para Davi. O Tadeu então foi fazendo maior suspense. Gente, ele demorou para um caramba para anunciar quem seria o líder. As cadeiras começaram a subir e de repente o Tadeu anunciou que uma delas iria despencar do nada. E adivinha quem foi o primeiro a despencar? Pois é, o Davi. O Davi foi o primeiro a despencar, só que ele não despencou assim nada, ele despencou num monte de slime, num monte de geleca daquelas que o BBB sempre usa. A tensão ficou ainda maior quando ficou entre Alegrete e Buda, porque a gente sabe que eram de grupos rivais. Foi aí que o Tadeu anunciou que a segunda cadeira iria despencar e que o Davi não poderia ser o líder da semana. O Tadeu enrolou mais um pouco e em seguida a cadeira do Alegrete despencou naquela gosma barra tinta. O Buda logo começou a gritar, a comemorar e a ficar muito feliz porque ele foi líder de novo. Mas a galera da internet estava revoltadíssima porque o Buda supostamente não deveria ter ganho essa prova do líder. O Buda então saiu ali da cadeira e foi formar o seu VIP, que tinha direito a apenas 2 pulseiras, a dele e a de mais uma pessoa. Ele acabou escolhendo a Giovanna. E lá dentro da casa o paredão foi formado. Para a surpresa de ninguém, o Buda acabou escolhendo o Davi como o seu indicado para o paredão. E a casa acabou escolhendo o Bin. Eu acho que o Bin vai ser macetado. E vocês? Quero saber se vocês adivinham com qual porcentagem o Bin vai sair da casa nessa edição. Será que ele vai bater o recorde da Lady e do Marcos? Será que ele vai bater até mesmo o recorde da Carol Conká? Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer. E antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Big Brother Brasil. Aproveita e me conta, você fala de qual estado e de qual cidade? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Até o próximo vídeo, pessoal!